Segunda-feira, dia 2 de junho, e esse é mais um vídeo de agenda aqui no YouTube do Comprecar TV. Vocês olhando assim, devem estar imaginando, o Jorge preparou mais um comparativo, até porque muita gente acredita que esses dois modelos aqui são concorrentes diretos. Então já vai uma notícia logo de cara para vocês. Esses dois modelos não são, nunca foram e jamais serão concorrentes diretos. Isso aqui não é um comparativo, são duas matérias isoladas e nesse vídeo de agenda, pessoal, eu praticamente quase que vou fazer um vídeo do YouTube do Comprecar TV para provar para vocês, por A mais B, que Toyota SW4 não é concorrente direto do Jeep Commander. Definitivamente, ponto, parágrafo e acabou. O que esses dois carros têm em comum? O fato deles terem motorização turbo diesel, deles terem sistema de tração nas 4 rodas e levarem 7 pessoas. Acabou aí. O resto é tudo diferente nesses dois carros. Eles não podem ser considerados concorrentes diretos. E hoje, nesse vídeo de agenda, eu já vou explicar isso para vocês. Mas olha, depois nós teremos uma matéria dedicada aqui para o Toyota SW4 e outra matéria dedicada para o Jeep Commander na versão Overland com o novo motor 2.2 turbo diesel. Então vamos lá, vamos começar a falar de como esses carros são absolutamente diferentes. Às vezes as pessoas não entendem muito tecnicamente dos carros, então eu vou fazer uma analogia para poder ficar um pouco mais fácil. Imagine que esses dois carros aqui são lutadores, só que de lutas diferentes. Então aqui, Toyota SW4, a gente tem aqui um lutador de boxe, raiz, estilo antigo, peso pesado. Sabe aquele lutador de boxe que dá aquela paulada forte, mas também aguenta a paulada muito forte? Então esse aqui é um lutador de boxe peso pesado. A moda antiga, né? Aquela luta de boxe dura, agressiva. E o Jeep Commander? Que lutador que é esse daqui? Pois bem, é um lutador também. Só que aqui é um lutador de Tai Chi Chuan. Isso mesmo. Aqui é uma luta mais desenhada, golpes mais fluidos, é uma coisa bem mais elaborada. E aqui não é o lutador peso pesado, aqui é o lutador peso médio. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Porque se você for na grade de produtos da Jeep e falar assim, peraí, se o Commander é o peso médio, cadê o peso pesado da Jeep? Muito fácil, o peso pesado da Jeep, e aí eu diria até, talvez mais pesado do que aquele ali, é o Jeep Wrangler, ou a variante Gladiator. Aí sim, nós temos lá o lutador de boxe peso pesado da Jeep. Mas esse aqui é o lutador de Tai Chi Chuan. Já deu para entender a diferença? Então vamos lá, vamos começar agora aqui falando das diferenças cruciais que existem entre esses dois carros. Começar aqui pelo Toyota SW4, que é um modelo SUV raiz de verdade, aonde você tem uma construção de cabine sobre chassi. Vamos entender o que é o chassi? Chassi é uma peça que a gente consegue ver aqui no carro. Se você olhar aqui atrás, simplesmente olhando aqui, esta barra preta aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Essa barra preta aqui, ó, que vem aqui na parte de trás, dá até para ver lá na frente, isso daí é o chassi. Ele tem uma construção parecida ao de um caminhão. Então você tem um chassi que vem lá da frente até aqui atrás, e em cima desse chassi vem uma cabine. Então a base desse carro aqui é a mesma base da picape Hilux, é uma cabine sobre chassi. E por que esse chassi é importante? Além da resistência estrutural, nesse carro aqui você tem pontos de ancoragem para quando você precisa ou tirar esse carro de uma condição muito difícil no fora de estrada, ou até mesmo usar para puxar outros carros. Vamos ver onde é que estão esses pontos de ancoragem? Aqui na frente, aqui na parte de baixo, a gente consegue ver um deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele tá aqui, ó. Tem um ponto de ancoragem aqui, e do outro lado, lá do outro lado, tem outro ponto de ancoragem no mesmo ponto. E esses pontos de ancoragem dianteiros, eles estão direto no chassi do carro, que é justamente o ponto onde o carro é mais resistente. Só ponto de ancoragem na frente? Não. Aqui atrás também você vai ter ponto de ancoragem. Então a gente consegue ver o ponto de ancoragem aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde está. Olha o ponto de ancoragem aqui. E do outro lado ali também tem ponto de ancoragem.
Então, se você precisar amarrar uma cinta, ou às vezes até mesmo uma corrente nesse ponto de ancoragem, isso aí está na estrutura do carro. Tem uma capacidade absurda de tração. Quer mais uma coisa? Esse carro aqui, sabe qual é a capacidade de reboque dele, pessoal? Vamos lá. A capacidade de reboque aqui desse modelo é de impressionantes 3 toneladas. Isso, é o que ele consegue rebocar. São 3 toneladas de capacidade de reboque. Então vocês estão vendo aqui como nós temos um veículo muito mais estrutural e parrudo. Isso é só vantagem? Não, tem desvantagens. Mas vamos falar um pouco então agora do Jeep Commander só para vocês entenderem. Bom, esse carro, o Jeep Commander, ele tem uma estrutura monobloco. Então ele é construído que nem a maioria dos outros carros. Você não tem uma cabine sobre o chassi. O monobloco, para começar, é uma construção mais leve. Só daí você tem menos peso. Também, quando a gente fala de impacto e deformação, é uma estrutura que absorve mais energia e consegue garantir mais segurança nessas situações. Mas, cadê os pontos de ancoragem desse carro? Se você olhar aqui na frente, ele não tem um ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem seria você tirar essa capinha aqui e tarrachar uma espécie de anel para usar como ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem vai ter a mesma resistência estrutural do SW4? Nunca, jamais, pode esquecer, não vai ter. Aqui atrás é a mesma situação. Cadê o ponto de ancoragem do Commander? Pois bem, ele também está dentro do para-choque. Aqui, mais uma vez, você vai tarrachar ali o anel para poder fazer aí o ponto de ancoragem. Novamente, não tem a mesma capacidade. Outra coisa, sabe qual é a capacidade de reboque desse carro? Apenas 400 quilos. Enquanto ali do outro lado, nós temos um veículo que reboca 3 toneladas. Já deu para ver a diferença? Mas não, tem mais coisa. Vamos continuar, vamos voltar lá para o SW4 para a gente poder entender mais algumas coisas. Sistema de tração aqui no SW4. Sistema de tração raiz, de verdade. Porque esse modelo, ele tem tração nas rodas traseiras. Como acontece aí com as picapes médias e vários outros modelos SUV. E aí, quando você liga a tração, você tem aqui uma tração part-time. Então, no momento que você ligou a tração, ele vai usar a caixa de transferência para colocar 50% da tração no eixo traseiro e 50% no eixo dianteiro. Não é variável essa tração, vai ser sempre 50-50. Então, se o eixo dianteiro dá uma volta, o traseiro também dá uma volta. Só isso? Não. Esse carro tem reduzida real, reduzida de verdade. Então, quando você liga a reduzida, todas as 6 marchas dele ficam mais curtas, muito mais curtas. Então, por exemplo, você coloca aqui em primeira marcha, acelera o carro. Ele vai ali até perto de 40 por hora. Quando você está na reduzida, a velocidade máxima em primeira marcha da reduzida é cerca de 18 km por hora. Então você tem uma marcha efetivamente reduzida. Mais uma outra coisa, se a gente olhar aqui dentro, ali no console, deixa eu dar a volta aqui para poder mostrar para vocês, existe um botãozinho aqui que você liga o sistema de bloqueio do diferencial traseiro. Ó, esse botãozinho, deixa eu ficar aqui na frente do sol para vocês poderem enxergar melhor. Tá vendo aqui? Quando você aperta esse botão e o carro já está em reduzida, o que ele faz? Ele bloqueia o diferencial traseiro. Então, se a roda traseira der uma volta do lado esquerdo, a roda traseira do lado direito também dá uma volta. Então você tem tração part-time, você tem reduzida real nas 6 marchas e bloqueio do diferencial traseiro. Tração raiz. E no Commander? Como é que é a tração? Pois bem, no Commander, o que a gente tem aqui é tração dianteira. Só aí você já vê que já é uma tração muito mais de automóvel. Ela não é tipicamente traseira, ela é dianteira. E aí existe um sistema automático que conecta o eixo traseiro de forma variável. Então, se você apertar o botãozinho de ligar a tração desse carro, forçar a tração, o máximo que ele consegue ter é 50% de tração aqui no eixo traseiro. Mas ele é um sincronismo do eixo dianteiro com o traseiro? Não, não é. Ele é sempre variável. E isso faz com que a tração não seja tão resistente quanto a da SW4. Porque aqui, você vai para o fora de estrada, a tração está lá na frente. Precisou, ele vai transferindo para a parte de trás. Mas vai ser sincronizado os eixos? Não, não vai ser sincronizado os eixos, tá? Então a tração ela é variável. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir. Deixa eu dar a volta ali pelo outro lado. Porque muita gente fala, ah, mas o Commander tem reduzida. Porque aqui no console tem um botãozinho
que está escrito low, que é esse botãozinho aqui, ó. 4x4 low. E tem gente que acha que isso aqui é uma reduzida. E aqui ele acha que é o bloqueio real dos eixos. Então vamos entender aí, pessoal, como é que é. Não, esse carro não tem reduzida. O que ele tem é um câmbio automático de 9 marchas. Pô, bem melhor do que a SW4, que são apenas 6. Normalmente, quando você está dirigindo esse carro no dia a dia, ele não arranca em primeira marcha, ele arranca em segunda. Principalmente quando você está no plano, descida, ele só vai arrancar em primeira quando você faz uma aceleração ali muito consistente ou está numa subida, aí ele arranca em primeira, de resto ele vai arrancar em segunda. Quando você aperta aquele botãozinho low, você diz para o carro o seguinte: use preferencialmente ou exclusivamente a primeira marcha. Esse é aquele botão low. E quando você aperta aquele botão lock, o que ele faz é conectar permanentemente o eixo traseiro. Mas ele vai sincronizar os eixos? Não vai. Então ele vai ter, mesmo conectado o eixo traseiro, ainda a possibilidade de variar a rotação entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Bom, a tração aqui ela é tão parruda quanto na SW4? Definitivamente não. E aí já começa uma outra diferença importante. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui, pessoal. Essa tração da SW4, para quando você vai para lama pesada, para situação difícil, ela é muito melhor, porque você tem garantia da distribuição de força nas rodas. A do Commander já não é assim. Inclusive, esse sistema de tração que está no Commander, que está no Compass também, que a gente já viu lá atrás, tem também no Renegade, a gente tem em outros carros da Stellantis. Se você for para uma situação muito difícil no fora de estrada e forçar muito a tração, ele acaba esquentando o sistema multidisco e desconecta o eixo traseiro. Não é que quebra, mas você tem que esperar o sistema esfriar para ele voltar a ter tração. Isso não vai acontecer na SW4. Então qual é a vantagem de cada um? Na lama pesada, no off-road pesado, o sistema de tração da SW4 vai ser muito superior ao do Commander, não tem nem o que discutir. Mas será que ele é sempre melhor? Não. Porque quando você está no asfalto, esse carro aqui, o Commander, ele pode ter tração integral nas 4 rodas. Você pode estar no asfalto e apertar lá o botãozinho lock. Ele vai ter tração integral. Só que como ela é variável, você vai poder usar essa tração no asfalto seco. Outra vantagem, imagine que você está no asfalto seco. De repente, começou a chover, o asfalto virou um sabão. O carro automaticamente liga a tração para garantir melhor estabilidade. Ou ainda, você está no asfalto, de repente pegou uma estrada de terra em curva. Novamente o sistema se conecta automaticamente para te garantir melhor estabilidade. E a SW4? Não dá para fazer isso. Porque a tração aqui, no momento que você liga, ela sincroniza os eixos. Se você usar essa tração aqui ligada no 4x4 em asfalto seco, você pode quebrar a caixa de transferência, principalmente quando você está fazendo curva, porque aí vai haver uma diferença de rotação entre o eixo dianteiro e traseiro, e aí vai dar problema. Então essa tração é muito boa para o fora de estrada, mas para uso em rodovia e principalmente para a estabilidade do carro, ela não acrescenta tanto. Tá vendo a diferença de tração? São carros completamente diferentes, mas vamos continuar. Tem mais coisa para mostrar a diferença. Então vamos falar de suspensão traseira. Quando a gente vem aqui no SW4, a suspensão traseira aqui até usa uma mola helicoidal. Não é aquela mola feixe de mola. Só que aqui é um eixo rígido, que sai dessa roda e vai até a outra roda. É um eixo rígido. A gente sabe que o eixo rígido é mais vantajoso quando você põe carga, peso em cima. Não por acaso, tudo que é caminhão usa eixo rígido, né? Tem um motivo para caminhão usar eixo rígido. Qual que é a desvantagem? Eixo rígido, se movimentar um lado aqui a roda, por ser um eixo rígido, ele acaba passando o movimento um pouco para o outro lado. E aí você perde conforto, você perde estabilidade. E no Commander? Como é que é a suspensão traseira? Bom, aí é uma suspensão muito mais parecida de automóvel. É uma suspensão totalmente independente, do tipo McPherson. Ela é parecida com a suspensão dianteira. Então aqui, se você movimentar um lado da suspensão, não movimenta o outro lado. Quais são as vantagens? Conforto, dá para comparar. Conforto do Commander está anos-luz à frente da SW4. Outra coisa, estabilidade. Aqui você tem um automóvel que você vai dirigir com a semelhança de um carro de rua. Ele é muito confortável, ele é muito na mão, diferente da SW4, que você já vai ter ali uma inclinação maior de carroceria. Então a suspensão você já viu que é bem diferente. Só isso? Não, vamos falar de mais coisa? Falar de roda e pneu? Então vamos começar aqui na SW4. Vamos ver aqui o conjunto de roda e pneu que a gente tem aqui.
Se você olhar, olha só, temos aqui um pneu, você vê que ele é um pneu bastante alto. Deixa eu achar aqui a medida para vocês poderem ver qual é a medida desse pneu. Tá aqui, ó. Temos aqui um aro 18 polegadas, um pneu 265/60. Então ele tem um pneu 265 milímetros de largura. E olha a altura desse pneu aqui, ó. Tá vendo? Do meu dedo aqui, da roda, até a parte mais alta, é mais largo do que a minha mão. Esse pneu, quando você vai para fora de estrada, ele consegue deformar bastante. Então, numa situação de pedra, de obstáculo, ele consegue deformar sem o perigo dele rasgar ou fazer uma bolha na lateral. É um pneu muito mais indicado por fora de estrada. Mas e na estrada? Bom, um pneu tão alto assim não vai conferir tanta estabilidade, né? Porque quando você entra na curva, do mesmo jeito que ele dobra no fora de estrada, ele também vai dobrar na curva, perdendo estabilidade. E aqui? Vamos ver os números aqui, pessoal? Bom, de cara, o aro é maior, 19 polegadas, tá vendo? E se você pegar o pneu, ele é mais estreito, 235, com perfil 60. Então a altura do pneu aqui, você pode ver claramente que é um pneu mais baixo. Para o fora de estrada isso é bom? Não, não é tão bom, porque aí dependendo do obstáculo, você pode ter esse problema, né, de rasgar ou fazer uma bolha. Mas e para dirigir na estrada? Aí é uma maravilha, porque é um pneu com menos altura que vai deformar menos nas curvas. Ou seja, aqui temos um carro mais indicado para essa situação de rodovia, enquanto ali nós temos mais indicado para fora de estrada. Só isso? Não, tem mais coisas aqui. E aqui eu trouxe até algumas colinhas para não ter perigo de falar aí número errado, né? Tanta coisa. Muita gente pode até falar, ah, mas os carros têm potência equivalente, porque esse aqui tem 200 cavalos, com motor novo, 2.2, e aqui temos 204 cavalos com motor 2.8. Poxa, peraí, como assim? Motor 2.8 com apenas 4 cavalos a mais? Claro, porque o que manda nesses carros aqui, pelo menos para aplicação off-road, é o torque máximo. E aí a brincadeira muda bastante. Enquanto o carro da Jeep tem torque máximo de 45,9 kgfm, o carro da Toyota tem torque máximo de 50,9 kgfm. Então aqui você está vendo claramente que você tem 5 kgfm a mais no carro da Toyota, e lembrando que o carro tem reduzida real, o carro da Jeep não tem. Aqui são 6 marchas, aqui são 9. Então, na aplicação pesada fora de estrada, aqui vai ser mais legal. Mas na hora de dirigir na estrada, longas viagens, economia de combustível, onde vai ser melhor? Claro que o carro da Jeep vai ser melhor. Tem nem o que discutir, são coisas muito diferentes. Mas lembra que eu falei da construção monobloco dos carros, e um é cabine sob chassi, outro é monobloco? Vamos começar aqui pelo Jeep, que tem a construção monobloco. Quero mostrar aqui os bancos da terceira fileira para vocês. Para a gente poder entender um pouco de como a construção monobloco acaba sendo mais eficiente. Bom, banco da terceira fileira. E aí, olha que prático aqui para a gente rebater o banco da terceira fileira, tá vendo? Ó, já rebateu o banco aqui da terceira fileira. Além disso, você tem espaço adicional aqui embaixo, tá vendo? Para colocar mais algumas coisas. Você tem um desenho que quando você rebate o banco ali da segunda fileira, olha que legal que fica aqui no carro. Ele forma quase que um assoalho traseiro plano aqui entre as fileiras de banco. E se você olhar aqui na terceira fileira, você vai ver que você tem um espaço melhor para os pés. Agora, vamos ver como é que é lá na SW4, essa solução? Vem comigo aqui para vocês darem uma olhadinha aqui na SW4. Abri aqui o porta-malas dela. Olha aí, vamos ver a engenharia dos bancos da SW4. Então, eles ficam pendurados aqui do lado, né? Aí para você dobrar o banco, você tem que tirar essa proteção aqui de trilho. Aí você vem aqui, tira o velcro, desce o banco assim, para depois você levantar o banco assim. O que vocês acharam dessa engenharia, né? Não é tão boa quanto a do Commander. Outra coisa, se você olhar o espaço que tem ali para os pés, ele também não vai ser tão bom quanto o do Commander. Por que que é isso? Porque, como eu expliquei, cabine sobre chassi. Se você tem um chassi embaixo, como é que você vai conseguir construir melhor o espaço para os pés?
mais complicado, né? Num carro que é monobloco, você consegue fazer a distribuição melhor dos assentos, diferente de um carro que é cabine sobre chassi. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem soluções construtivas bem diferentes entre os carros. Os dois têm porta-malas elétrico, mas vocês viram aqui que tem essa diferença também. Só isso, Jorge? Não, a gente ainda pode continuar falando de mais um monte de coisa. Vou dar um exemplo. Não dá para comparar a central multimídia do carro da Jeep com a da Toyota. A Toyota é uma central básica, tem ali o essencial. Quando você vem na central do carro da Jeep, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ligar o carro para vocês verem quantas coisas a gente tem aqui nessa central do carro da Jeep. Vamos lá. Para começar, esse aqui é um carro conectado, né? Então ele vem com internet embarcada, que você consegue distribuir aqui para dentro por Wi-Fi. Outra coisa, esse carro aqui tem mapa de GPS embarcado. Então vocês estão vendo aí, ó, ele está carregando o mapa de GPS embarcado. Mais do que isso, tá vendo essa linha verde aqui? Olha só, olha lá, essa linha verde que temos aqui, ó. Deixa eu só, o mapa carregou agora, tá vendo, ó, as linhas verdes? Essas linhas verdes que o carro vai carregando é indicação de trânsito em tempo real. Então esse mapa de GPS, ele funciona como, por exemplo, um Waze ou um Maps, porque ele tem a indicação de trânsito em tempo real. Então quando você faz aí o seu roteiro, ele vai levar em consideração essas linhas verdes aqui, que ele vai carregando à medida que o carro vai sendo utilizado, e leva em consideração. Outra coisa, tá vendo essa mancha aqui, um pouco mais clara e a mancha escura? Isso aqui é a autonomia do tanque de combustível, que ele mostra aqui no carro da Jeep até onde o carro vai. Outra coisa dessa central, você controla o sistema de climatização do carro ou pelos botões aqui embaixo, ou pela central multimídia. Você também tem aqui um carregador celular por indução ventilado. Quando o ar-condicionado está ligado, ele joga um vento frio aqui, que resfria a região aqui onde está carregando o seu dispositivo, sem dar superaquecimento. Só isso? Não. Diversas funções do carro são controladas diretamente pelos sistemas de assistência à condução. Então aqui você tem um menu muito completo de sistema de assistência à condução. Agora, vamos lá fora. Por falar em sistema de assistência à condução, mais uma vez, um abismo que separa os dois carros. Os dois carros têm câmera e radar. Então, Hilux tem uma câmera ali no para-brisa e um radar eletromagnético aqui atrás do símbolo da Toyota. A Jeep tem um radar eletromagnético ali embaixo no para-choque e câmera no para-brisa. Ah, então eles são iguais? Definitivamente não. Os dois até têm controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência. Aí começam as diferenças. Por quê? O carro da Toyota tem direção hidráulica. Solução 1990. O carro da Jeep tem direção com assistência elétrica. Isso aí já mudou tudo. No carro da Toyota, o sistema de permanência de faixa, sabe como é que funciona aqui? Você está andando na estrada, o sistema atua. Aí você está escapando da faixa, ele não atua no volante. Ele freia a roda oposta para tentar trazer o carro para dentro da faixa. Então você sente um pouco de solavanco quando o sistema atua para trazer. E no carro da Jeep? No carro da Jeep ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. E mais, o carro da Jeep tem centralização de faixa que o carro da Toyota não tem. Então você está dirigindo o carro, ele centraliza o carro na faixa. Mais uma coisa, o volante é capacitivo. Então ele percebe quando você tira a mão do volante e avisa o motorista que não está com a mão no volante. O carro da Toyota ele precisa perceber isso por falta de entrada de informações ali no volante. As assistências à condução no carro da Toyota você configura no painel à frente do motorista. Aliás, vamos dar uma olhada no painel à frente do motorista aqui no carro da Toyota, só para a gente poder dar uma olhadinha. Acho que vale a pena, né, pessoal? Olha aí, enquanto no carro da Jeep a gente tem um painel totalmente digital, uma tela gráfica com diversos recursos e funções, olha como é que no carro da Toyota. O contagiros ali com ponteiro, velocímetro com ponteiro, combustível e temperatura com ponteiro, e a hora é esse reloginho aqui no painel. Tá vendo? Ó, tem um reloginho aí no painel. E no carro da Jeep, duas telas digitais que o carro tem, que acaba sendo ali um negócio bem mais moderno. E aí, pessoal?
Dá para colocar esses dois carros na mesma categoria? Eu pergunto para vocês. E eu poderia passar aqui mais meia hora mostrando diferenças que existem entre esses dois carros. E tem muito mais diferença. Então assim, nome de Deus, parem de dizer que SW4 é concorrente do Jeep Commander. Eles não são concorrentes, são carros de aplicações completamente diferentes. Se você é um cliente que precisa de um carro parrudo, para levar a paulada, para ir para o 4x4 extremo, você quer um carro extremamente resistente, mas está disposto a abrir mão de tecnologia, conforto, sofisticação, economia de combustível, um rodar mais suave, teu carro é o Toyota SW4. Não. Eu quero um carro para família, gostoso, cheio de tecnologia, confortável, com muitos recursos, conectividade, tecnologia de assistência à condução de ponta e que às vezes eu vou ali para o fora de estrada numa aplicação mais leve, Jeep Commander. Bom, pessoal, depois a gente vai ter uma matéria bastante completa com cada um dos carros. Inclusive vocês estão vendo que a SW4 está suja. Mas não está suja por acaso, porque eu fui fazer uma matéria raiz com ela. Fui levar ela para condições realmente difíceis no fora de estrada, para mostrar toda a aplicação que esse carro tem no fora de estrada. Coisa raiz mesmo. O Jeep Commander não está sujo, por quê? Não é o habitat dele essa coisa do fora de estrada radical. Ele vai para fora de estrada? Vai melhor do que qualquer outro veículo de passeio, porque ele tem uma boa altura em relação ao solo, um ângulo de entrada e saída mais elevado, se comparado a um carro tradicional. Você vai conseguir ir para uma estradinha de terra ali, para um caminho de praia, sem ter muito problema, mas não é para o fora de estrada radical. Aqui é um carro mais urbano e extra-urbano. São coisas diferentes, mundos diferentes e até mesmo preço final de venda diferente dos dois. Então, eu espero que esse vídeo de agenda já tenha dado um pouquinho de dica para vocês aí das duas matérias que a gente vai fazer. Mas como vocês viram, está provado aqui por A mais B, Toyota SW4 não é concorrente do Jeep Commander, nunca foi e nunca será. Quer saber mais alguma coisa sobre esses carros? Aproveita, manda o seu comentário aí, porque a gente ainda está gravando essas duas matérias, então tem a oportunidade de responder alguma das suas perguntas aí sobre os modelos. E eu e toda a equipe do Comprecar TV aguardamos aí a sua interação. Afinal de contas, todo esse trabalho que a gente tem aqui é para uma coisa só, levar a melhor informação, a informação mais qualitativa do YouTube brasileiro para vocês.